Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia de hoje, dia 14/8/2026, e nós estamos em Neemias, capítulo 1. Vamos hoje para o verso de número 9, na presença do Senhor nosso Deus, que diz assim: Mas, se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprires, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, para ali fazer habitar o meu nome. Nós estamos observando aqui, no livro de Neemias, as atitudes de um referencial ao qual Deus escolhe para o processo da restituição, restauração, ou seja, quais são as definições que o indivíduo começa a ter, que Deus vai analisando e chega o ponto que Deus diz, então, a partir de agora, realmente esse indivíduo, ele está pronto para a restituição, ele está pronto para o agir de Deus na vida dele. Pode ser começado a fase de restauração externa das coisas. Deus primeiro, depois, após um quebrantamento, ele vai restaurando nossa condição básica de funcionalidade emocional, condição básica mental e condição básica física. Depois, o primeiro processo, que vai de choro e de condição básica de preservação, Deus começa agora a alinhar nossos pensamentos no foco dele e, após isso, pôr em nós, o espírito de restituição, de renovação. Aí vem o momento em que nós começamos, como referenciais daquilo que Deus nos deu, nos levantar como autoridade de restituição e restauração. Aqui, Neemias foi escolhido para se levantar para a restituição. E a primeira coisa, ele se levantou foi por dentro. Primeiro ele chorou, ele se humilhou e depois ele orou e ele começou a lembrar das qualidades de Deus, ele alinhou a sua mentalidade com Deus e em oração ele foi fazer acordos, Porque a gente, quando ora, a gente não só ora para contar para Deus o que está acontecendo, nem para somente limpar o nosso coração dos acontecimentos. A gente conta, a gente tira para fora, a gente se limpa, a gente põe diante de Deus tudo que está acontecendo conosco e que não nos pertence, A angústia, a decepção, a dor. Tudo isso a gente vai tirando, colocando diante de Deus, e depois que a gente está limpo e põe nas mãos de Deus toda a nossa ansiedade, todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos eles no altar de Deus, então começamos a lembrar da qualidade de Deus. E aqui a gente já estudou, você pode ver no capítulo 1 de Neemias, que Neemias começa a ver a capacidade de Deus, que ele é Deus grande, que ele é Deus dos céus. Ele começa a contar tudo que vem acontecendo, orar, colocar diante de Deus. E aí aqui é um ponto muito impressionante, que Neemias entende que a oração é você concordar com Deus com a fase que você está e dizer para Deus, eu estou pronto para o que o Senhor está fazendo, E aí Neemias sabia que Deus estava, através daquele processo mesmo de dor, de quebrantamento, chamando a atenção do povo com fidelidade. Porque ele diz aqui no verso 8, um pouquinho antes, lembra-te, Senhor Deus, da palavra que o Senhor organizou ao teu servo Moisés, falando antes, lembrando antecipadamente, se o povo for infiel, eu vos espalharei entre os povos. Veja, a forma de Deus resgatar o povo é ensinar para eles a versão destrutiva. Quer distanciamento? Quer estar longe? Não quer cuidar? Não quer se interessar por relacionamento inteiro com Deus? Não. Então agora vamos entender o resultado que é ficar bem longe. E aí Deus começou
começou a ficar longe, né? Ele ficou longe das áreas, das circunstâncias, do amparo das coisas. Ele começou a ficar longe de tudo. E aí o povo começou a se misturar, a ficar confuso, a andar igual aos outros pensamentos. De repente o povo começou a ter manias destrutivas, hábitos mentais destrutivos que vieram as colheitas destrutivas daquilo que foi vivido. E aí, quando eles receberam o resultado de toda a indefinição, distância com Deus, escolha de mentalidades e obras destrutivas, o inimigo veio, roubou o ambiente deles, roubou o que era deles, eles não tinham força, porque não estavam definidos em nenhuma proteção e construção interna com Deus, o povo foi disperso. Mas essa dispersão, ela só foi feita para enfatizar a diferença e atrair o povo de volta na sua mente para a verdadeira definição com Deus. Então Neemias sabia. Ele disse: lembra que o Senhor disse que se o povo fosse infiel, o Senhor espalharia entre os povos para enfatizar, para chamar a atenção mais próximo de Israel, para Israel entender o efeito contrário, a contradição do que é perto e longe de Deus, e isso iria atrair Israel de volta. Deus faz esse processo de quebrantamento para realmente levar Israel um dia a pensar consigo e dizer: quer saber? Eu vou chegar mesmo mais perto de Deus. E aí, hoje, verso 10, Neemias em oração, lembra a tua fidelidade e espalha, mas a tua fidelidade espalha para que haja um verdadeiro ajuntamento. Mas se voltardes, verso 9, o Senhor disse: se o povo voltar para mim e obedecer os meus mandamentos e os cumprires, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, para ali fazer habitar o meu nome, que significa a minha essência. Olha como o que une, o que verdadeiramente cura, o que liga, o que restaura e o que fortalece é a essência de Deus, é a essência da palavra, a essência da instrução de Deus. Depois que ele disse: eu vou ajuntar, eu vou trazer, porque eu escolhi um lugar específico para o meu povo, ali será habitado, eu vou morar junto o meu nome, a minha essência. Então, quando nós escolhemos a essência de Deus, estamos refinando os nossos caminhos para todo o processo da bênção e os resultados grandiosos e majestosos da unidade, da unicidade com Deus em nosso ambiente. Amém? Então, aqui, Neemias teve uma atitude de ter uma visão a respeito do espalhar, da dispersão, do tempo do quebrantamento maior do que o comum. Versículo anterior você pode ver aqui no canal de Neemias, capítulo 1, verso 8, nós já estudamos de que realmente a fidelidade de Deus em manter o povo, conseguir salvar a origem da estrutura do povo para ela não ser misturada e ela voltar a continuar convivendo com Deus, que o quebrantamento valeu a pena, foi uma via de escape para Deus restaurar aquilo que era a origem de comunhão com Israel. A fidelidade de Deus não só quando as coisas vão bem, mas quando Deus permite um processo que vai nos atrair para mais forte, mais perto da qualidade que Ele tem para nós, que Ele quer nos construir, que é de Deus e que vai retirar e remover de nós as definições que não pertencem à essência da palavra dele. Mas Neemias não só lembrou, ele sabia que Deus estava chamando a atenção através daquele cativeiro, mas ele não só lembrou disso, como ele lembrou da aliança de arrependimento. Ele disse: o Senhor prometeu que se nós voltássemos, que nós obedecêssemos, que nós cumpríssemos, se nós realmente fizéssemos isso, ainda que nós estivéssemos num lugar
estranho, exilado, com uma extrema necessidade, estivéssemos sem nada, o Senhor ouviria das extremidades dos céus e nos ajuntaria e nos levaria ao nosso lugar com a tua essência. Quando Neemias decide se levantar, olhar Deus como majestade, como todo-poderoso, e lembrar que ele era filho da majestade, escolhido para restituição, se pôr diante de Deus e dizer: eu estou pronto para restituição dia e noite, se colocar na brecha, ele começa a lembrar: agora o Senhor falou, o Senhor disse que nós seríamos espalhados por efeito da distância, mas se a gente voltar, se a gente se aproximar, se a gente realmente conviver, o Senhor vai realizar um milagre maravilhoso, diz aqui, porque se nós estivermos próximos, nós vamos conseguir entender as tuas instruções, os teus mandamentos, vamos cumprir, e ainda que em nós, os nossos exilados estejam nas extremidades dos céus, perdidos, tudo que é em nós perdido, o Senhor vai, diz aqui, nos ajuntar, né? Trazer ao nosso lugar que o Senhor escolheu para habitar tua essência, o estilo de vida teu, a tua paz. Em outras passagens, Ezequiel 37 mostra Israel todo disperso a ponto de não só ser um exército morto, disperso, mas os ossos de cada corpo totalmente separados e distantes. Quando Deus dá uma palavra de poder, cada osso ligou-se ao seu osso. Isso é lindo, porque o osso é uma coisa tão... tem uns ossinhos tão pequenos que realmente seria algo que não poderia se passar percebido, mas Deus faz questão de ligar ossinho com ossinho de cada corpo diferentemente. Ele trouxe o seu osso a cada osso e diz aqui que dessa forma Deus ajunta, traz para o lugar que pertence e faz habitar ali Israel, a unidade, a unicidade com ele. Então, da mesma forma, Neemias lembra a Deus e diz: o Senhor prometeu que não importa a dispersão, o Senhor tem poder de nos unir, osso a seu osso. Então, lembrando as definições e atitudes referenciais de Neemias como escolhido para restituição, ele se levantou, ele olhou a Deus no nível que Deus é, ele se colocou como filho de restituição, referencial de restituição, ele se dispôs para trabalhar na restituição e ele disse: o Senhor espalha porque o Senhor é bondoso e isso é para nos atrair de volta, então eu estou de volta. Eu estou em oração, eu estou clamando ao Senhor e eu estou aqui lembrando que a aliança vem por meio do arrependimento. Se nós nos arrependermos e cuidarmos, o Senhor tem poder de, ainda que nós estivéssemos nas extremidades do planeta, o Senhor de lá nos traz com a tua essência, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que a essência do Senhor esteja completamente em nós, para que nós possamos viver e passar a vivenciar os poderes da restituição, da restauração e da essência do nome do Senhor, por arrependimento. Quando de verdade todo arrependimento é completo, o Senhor, ele completa a parte dele de restituição na nossa vida. Forte abraço, que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, um ótimo dia e até mais.